hoje a gente vai olhar Padmasana, tá? Eu vou trazer alguns pontos principais e eu escolhi um aspecto principal de Padmasana para compartilhar com vocês, porque essa é uma postura, é uma asana muito, muito, muito importante. E por que Padmasana é tão importante? Porque é a postura onde a gente vai dar um outro passo, né? Vai ter acesso não só a um, mas a vários passos dentro do caminho yoga. Então, é nessa postura, quando a gente senta para meditar, que a gente vai ter acesso a práticas como o Pratyahara, a gente vai fazer todo o treino da nossa prática meditativa, contemplativa, a gente vai exercitar, focar a nossa atenção, a mente unifocada, né, como a gente diz em sânscrito, Agriya Buddhi. Então, o Padmasana é o receptáculo, né? É a organização que a gente faz no nosso corpo para que a gente possa experimentar essa prática meditativa. Então, algumas pessoas, e eu sempre falo isso para os meus alunos, algumas pessoas fazem uma diferença entre, eu dou aula de yoga e dou aula de meditação, né? Não, você talvez dê aula de asanas, aula de meditação, mas asana, dharana, pratyahara, são práticas que são caminhos dentro da jornada do yoga, tá? Então, a gente vai olhar para o pratyahara como essa possibilidade de refinarmos essa experiência para que o nosso corpo ele dê todas as condições para que a gente mergulhe fundo nas práticas meditativas. E eu vou trazer aqui alguns aspectos, né? Esse é um material que eu trouxe para a gente trazer um pouquinho mais de clareza, né, para essa análise aqui de Padmasana. Então, a gente tem aqui o que é que nos chama a atenção, né, nessa postura. Eu sempre digo para os meus alunos, quando a gente analisa os asanas, a gente olha para um aspecto que diz o seguinte: onde está o desafio desse asana? Eu costumo dizer, todo asana tem um desafio, e é muito importante quando a gente tem essa clareza. Então, quando a gente olha em Padmasana, o que é que essa postura me pede? Uma boa organização aqui nessa região inferior, né, uma boa organização aí das pernas, né, então seria o lótus completo, e essa coluna que cresce. Então, a gente tem uma boa relação com a base e uma coluna que cresce. Então, a gente tem céu e terra. A gente tem essa conexão. Então, o que é importante nessa postura? A organização da nossa base e essa coluna que cresce. Encontrar essa verticalidade de forma confortável. Claro, aqui eu trouxe o lótus completo, isso é bem desafiador para muitas pessoas, a gente começa indicando com as pernas cruzadas, depois o meio lótus e depois o lótus completo, se for confortável para a pessoa, tá? Então, aqui a gente vai olhar aqui para um aspecto, qual foi o aspecto que eu trouxe para trazer aqui para nosso diálogo hoje. Então, o mais importante que a gente precisa ter clareza é essa relação de quais são as demandas que esse asana pede para o meu corpo. Tá? Então, o que é que eu trouxe naquela primeira imagem? Foi que a gente viu a organização da base, a posição dos pés, o apoio da bacia e uma coluna que cresce. Então, a gente já traz aí uma primeira ideia, uma primeira relação céu e terra. Então, agora, o ponto principal que eu quis trazer para vocês hoje foi essa relação aqui, articulação do quadril ou articulação coxo-femoral. Existe uma diferença, tá, gente, entre bacia e quadril.
Então, bacia, pelve, cintura pélvica são sinônimos de uma estrutura, né, circular que tem uma contenção, né, um conjunto ali que recebe esse conteúdo da minha região abdominal. E quando eu falo quadril, quando eu falo articulação do quadril, eu estou me referindo a esse encontro aqui, a articulação do quadril ou articulação coxofemoral. Essa articulação, eu lembro um tempo que quando eu montei um curso, Primeiros Passos da Anatomia Vivencial, ele nasceu de uma listinha que eu tinha, que eu dizia para os meus alunos assim, olha, essa é uma lista do que todo instrutor de yoga precisa saber. E eu lembro que as pessoas começaram a dizer assim, Germana, compartilha essa lista, traz essa lista para a gente. E dessa lista nasceu um treinamento, né? Então eu tinha lá a lista, e quem encabeçava essa lista, né, do que todo instrutor de yoga tem que saber, era essa criaturinha aqui, a articulação coxofemoral ou articulação do quadril. Por que ela é tão importante? Por que ela encabeça, né, minha lista de prioridades para ensinar os instrutores de yoga? Por dois motivos, né, muito claros. Primeiro, porque essa articulação ela é super importante dentro da nossa motricidade. Tá? Então, ela tem um papel importante, ela tem um papel tanto de sustentação quanto de mobilidade, e os nossos alunos, na sua grande maioria, eles têm dores, limitações e não utilizam todo o potencial dessa articulação. E um outro ponto importante que eu trabalho com os meus alunos é que a gente olha para as relações dentro da análise do corpo, né? Tem um capítulo que a gente chama de diálogos corporais. E um dos diálogos se estabelece exatamente aqui, ó, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então, eu sempre falo para os meus alunos, olha, a gente estuda as articulações em separado, mas depois a gente precisa conectar, porque é assim que acontece no movimento. A vida real é assim. Existe um segmento que, se a gente ampliar esse segmento, está conectado a todo o corpo, mas a gente começa a fazer pequenas análises. Então, o quadril, a mobilidade, a utilização dessa articulação do quadril, ele tem um papel fundamental no joelho e na relação do pé. E também ele sofre influência ou recebe influência desse pé, tá? Então, quando a gente pensa em Padmasana, a primeira coisa que eu diria para você preparar o seu aluno ou se preparar para a Padmasana, para sentar confortavelmente, é liberar a articulação coxofemoral. Nesse treinamento que a gente está oferecendo, tem lá um capítulo onde eu tenho 40 práticas somáticas preparatórias para a execução dos asanas e práticas meditativas. E dentro desses somáticos, muitos deles trazem essa exploração, essa liberação da articulação do quadril, para vocês terem noção assim, do quanto ela é importante e é relevante. E eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, se você ajuda o seu aluno a liberar o quadril, liberar a coxofemoral, a vida dessa pessoa muda, porque a forma dela se colocar de pé muda, a forma dela caminhar, dela executar os asanas, dela fazer atividades cotidianas, porque essa articulação ela nos traz muito uma experiência de liberdade. E muitas vezes a gente se sente aprisionada no corpo, sente com os movimentos limitados, porque nós perdemos essa liberdade da articulação coxofemoral. Então, está aqui essa articulação, e aqui a gente tem nessa imagem aí as ativações para entrar em Padmasana, e um primeiro passo que eu chamo a atenção é, de fato, o encaixe lá da cabeça do fêmur com o acetábulo.
Então, aqui a gente vê que é uma articulação que é protegida, tem ligamentos, tem cápsula, tem tendões, tem músculos passando ali, e é uma articulação que a gente diz também que ela é funda, né? Então, aqui o labro, né? O famoso labro aí que está envolvendo essa articulação, ajudando nesse encaixe, nesse maior apoio. A gente diz que a articulação coxofemoral é uma articulação funda, é uma articulação estável, ela está ligada à mobilidade e também à transmissão de força, porque nós, quando nascemos, começamos a nossa exploração, a gente está aqui, o bebezinho lá, não sou boa de desenho, tá, gente? Então, dei um abatimento aí. O bebezinho que está muito movido pelos movimentos reflexos, que está ainda o nosso sistema nervoso, o controle do movimento. Nós não nascemos prontos, ele termina de se formar, né, depois de alguns anos, principalmente recebendo estímulos, e nesse avanço nós passamos pela experiência quadrúpede, nós vamos arrastar e nós vamos engatinhar, e depois chegamos à bipedestação. A gente sabe que a bipedestação, né, é uma experiência refinada de relação com os nossos apoios, né, relação com a força da gravidade e com essa organização no espaço. E a coxa femoral, ela se abre, né, quando a gente alcança essa verticalidade, alcança a bipedestação, tá? Então, olhando para a Padmássana, a gente vai olhar muito para essa articulação. Lembrando para vocês o que eu falei no início, que nós temos aqui, é pouco tempo, eu estou trazendo os aspectos mais relevantes e mais importantes que eu queria trazer para vocês. E aí a gente recebe muitas queixas, né, e muitos receios e muitas dores do nosso querido joelho, né? E quem é meu aluno sabe, eu chamo essa articulação de transição. Transição entre quem? Entre o que acontece no pé e o que acontece no quadril. Então, para a gente poder... Porque o que acontece, gente? Qual é o problema de Padmássana para o nosso joelho? É que nós temos um ângulo eu tenho aqui uma possibilidade de abertura lá na articulação do quadril, é uma articulação esférica, que se move nos 3 planos e faz 6 tipos de movimentos. E quando eu centro o Padmássana, o que é que eu peço para essa articulação do quadril? Eu peço flexão, rotação externa e abdução. Quando essa articulação não está liberada, quem é que faz parte aqui dessa articulação? Olha aqui essa criaturinha, cabeça do fêmur, aqui o corpo do fêmur, e aqui os epicôndilos. Então, é um osso só. Ele está conectado lá em cima no quadril e está conectado no joelho. E quando eu não tenho uma boa liberação, a imagem aqui está mostrando, a gente não tem uma boa congruência, um bom apoio entre as superfícies articulares. E aí eu tenho aí uma sobrecarga. E eu posso também, quando a gente estuda a articulação do joelho, a gente vê que ela tem um nível de rotação, né? Isso pensando em movimento intraarticular, mas é um nível pequeno de ajuste e de adaptação. E quando eu forço, né, para levar o meu pé, quando o joelho não desce, e porque não está liberado na coxa femoral, e eu ainda forço lá no pé, então, de fato, eu estou pegando as 2 extremidades, né, os 2 vizinhos do joelho, e estou colocando uma sobrecarga. Tá? Esse assunto, gente, a gente está aqui, só para fazer um parênteses, a gente tem aqui, eu estou apresentando para vocês os 3 princípios da anatomia vivencial. A gente está falando das estruturas, está trazendo essa análise das estruturas para o asana, e o terceiro passo seria como eu preparar para a Padmássana. Eu preciso liberar quadril. Gente, ninguém entra em Padmássana, ninguém passa, né, incólume
em Padmasana se não tiver uma liberação da coxa femoral. Quando a gente senta para meditar, os nossos joelhos, se eles estão muito altos, isso gera uma sobrecarga, e não só para o joelho, tá, gente? A lombar também é um foco de sobrecarga e de lesão nessa postura. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro aspecto, né, então, que a gente vai considerar. Então, olha o que é que a gente vê aqui em Padmasana, né? Ressaltando aqui, dando ênfase. Eu falei para vocês que a gente tem uma boa organização. O que é que a gente quer? Uma boa organização aqui da minha base, né? Uma boa relação com o chão, e eu quero essa coluna que cresce. Eu quero espaço aqui na minha cervical, entre a cervical e o ombro. Eu quero uma coluna que cresce, o topo da cabeça orientado para o céu, e olha aqui como os joelhos estão baixos. E os joelhos só estão baixos assim porque houve uma liberação lá na coxa femoral. Então, gente, eu queria que vocês pensassem em Padmasana, a organização de Padmasana. Eu vou dar uma orientação para vocês agora. Essa análise de Padmasana, ela deveria vir do centro para a extremidade. Isso é um outro princípio que eu ensino aos meus alunos. Centro e extremidade. A extremidade não pode ser prioritária ao centro. Vamos traduzir isso aqui que eu estou dizendo. Em Padmasana, a minha prioridade é liberar a coxa femoral. Quando a coxa femoral se libera e eu faço uma boa... o que é que Padmasana me pede? Rotação externa, flexão e abdução. Quando meu aluno consegue, ou pensando em mim, né, quando eu consigo fazer essa rotação, naturalmente meus joelhos estão aqui, próximos do chão. Joelho que fica lá em cima, longe do chão, é coxa femoral que não está liberada, tá, gente? Não esquece isso. Então, liberei coxa femoral, centro e extremidade, tá? Joelho desceu. Ah, joelho desceu, ok, pé, pode subir. Ah, quadril não desceu, pé, joelho não desceu e o pé quer subir. Não, você é extremidade. Você precisa da chancela, você precisa da liberação do centro. Lembra isso, gente. Centro, nessa postura, centro é prioritário à extremidade. Então, pensando assim, você vai conseguir construir com o seu aluno uma boa organização. Agora vamos aqui mostrar uma outra imagem que a gente vai trabalhar em cima dela. Então, aqui a gente percebe que as linhas de força que estão dentro, atuando, né, os diálogos que são estabelecidos nessa postura, tá? E aqui, ó, o que é que a gente tem nessa relação? Ó, cabeça quer crescer, ombro longe das orelhas. Quando a gente estuda cintura escapular, eu ensino aos meus alunos o quanto a gente precisa deixar os ombros longe das orelhas, porque isso gera menos sobrecarga para a cervical, isso organiza melhor a articulação do ombro, isso solicita menos ação de músculos respiratórios que estão ali muitas vezes, né, sobrecarregados. Então, a gente quer ombro longe das orelhas. E a gente quer, ó, olha a linha aqui, a gente quer essas escápulas baixas, a gente quer uma ativação aqui dessa coluna e a gente quer essa força ascendente. E onde é que estão meus apoios? Estou desenhando aqui. Onde é que estão meus apoios? Nos isquios. Quando a gente estuda as estruturas, né, eu mostro os ossos da bacia, uma coisa que eu trago para os meus alunos é: isquios estão posicionados mais baixos e mais atrás do que o cóccix. Vida de cóccix é para viver no ar, na posição sentada, tá? Quando a gente olha para a estrutura, a natureza é tão sábia que quando a gente se apoia, a gente procura entender
onde a gente deve se apoiar, a gente descobre que é nos isquios, que são ossos firmes, densos. Cóccix é delicadinho, é o final da nossa cauda, né, onde a nossa cauda foi cortada. Então, sentar sobre os isquios já ajuda a minha bacia a receber a minha coluna e direcionar a minha coluna, tá? Então, busco o apoio dos isquios, busco a liberação coxofemoral e busco a verticalidade da coluna. E, naturalmente, olha aqui o que ele mostra. Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Olha aqui a setinha mostrando. Essa setinha para fora quer dizer que eu quero rotação externa. Eu quero abdução e eu quero rotação externa na minha coxa femoral. Quando a gente estuda os ossos da bacia e a organização deles, a gente descobre, se eu não uso o apoio dos isquios, eu mudo a posição da organização do ilíaco, a relação do ilíaco com o sacro, e quem é que recebe a coluna? O sacro. Para onde eu organizo essa bacia, eu vou direcionar essa coluna, tá? Então, não adianta eu querer trabalhar o meu aluno nessa liberação da coluna, crescer, tonificar, alongar, pedir para ele crescer, trazer 1000 imagens, se ele não tem uma bacia bem organizada. Por isso que na anatomia vivencial a gente começa estudando pela bacia e depois a gente segue pela coluna. E, por fim, eu quero trazer aqui mais uma análise, né, da nossa relação de forças com a nossa bacia, coluna e joelhos, tá? Então, aqui, olha, o que é que essa imagem mostra? Eu até botei uma setinha verde e uma setinha vermelha. Vermelha está dizendo que tem sobrecarga e que não é a situação ideal. A gente, quando deixa, né? Deixa eu fazer aqui para vocês. Quando eu deixo joelho mais alto que pelve, qual é a direção da força? É essa aqui da seta. Então, eu estou empurrando essa bacia para trás. Você pode experimentar aí agora e fazer. Senta no chão e faz isso agora. Deixa intencionalmente seus joelhos bem mais altos do que seu quadril. Você vai ver o quanto gera sobrecarga e é como se você estivesse sendo empurrado para trás. Então, ó, a pelve vai sendo deslocada para trás. E isso gera esforço para a coluna. A gente acaba perdendo a lordose lombar, que é tão importante para a distribuição de forças, né, bem organizadas na nossa coluna. A gente gera esforço, a gente gera luta, a gente gera tensão. E o contrário, a gente deixar a pelve bem apoiada, o apoio nos isquios e os joelhos mais baixos. Olha a setinha verde, a linha de força vai do centro para a extremidade. Eu tenho a minha curvatura preservada e aqui eu tenho mais conforto nessa coluna. Então, pensa nisso, gente. Não adianta você se preocupar com a cabeça. Aqui também vale a máxima centro-extremidade, tá? Quem é o centro? Bacia. Quem é a extremidade? Cabeça. Então, eu vou construir a postura de baixo para cima, de dentro para fora. Essas duas direções. Nossa, deixa eu limpar um pouquinho, né, que está medonha essa imagem. Então, vamos lá. Então, ó, quero construir Padmasana de baixo para cima, de dentro para fora. Quem é a vedete aqui? Bacia. A partir daqui eu organizo joelho, organizo pé. A partir daqui eu organizo coluna, organizo relação com cabeça, tá? Então, aqui essa imagem, aqui embaixo, eu trouxe só para a gente ver, né, essa relação. Olha os nossos isquios aqui estão os nossos isquios, e olha o cóccix onde tem que ficar. Olha como ele é delicadinho. Olha a diferença dos isquios e do cóccix. E a posição da minha coluna na verticalidade depende dessa base. Não tem como dissociar, gente. Não tem como dissociar, tá? Então, esse é o material que eu queria compartilhar com vocês.
Me digam se ficou claro, né? Esse é um dos princípios, assim, a gente precisa, esse é um dos compromissos da anatomia vivencial, aprender no corpo de forma prática, de forma vivencial, e fazer isso se transformar em algo acessível para todas as pessoas, tá? Então, me dá um feedback se ficou claro para vocês o que a gente trouxe hoje. Gente, namaskar.